o momento para declarar extinta a punibilidade? Artigo 61 do Código de Processo Penal, a qualquer tempo, em qualquer fase do processo, pode ser declarada extinta a punibilidade. Essa é a razão pela qual o Rogério Greco entende que não cabe declaração de extinção de punibilidade no curso do inquérito policial. Atento à literalidade do dispositivo, ele diz, não cabe. Fora no inquérito policial, não cabe. É em qualquer fase do processo, não pode ser durante o inquérito policial. Agora, em que momento pode ocorrer uma causa extintiva da punibilidade? Qual é o momento em que poderia ocorrer uma causa extintiva da punibilidade? Bem, as causas extintivas de punibilidade, elas podem acontecer antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, e assim elas atingirão a pretensão punitiva estatal, ou então depois do trânsito em julgado da decisão condenatória, e aí elas vão atingir a prescrição executória, né? E vamos lá. A decadência, a perempção, a renúncia ao direito de queixa, o perdão do ofendido, a retratação do agente e o perdão judicial, eles atacam a pretensão punitiva, porque eles acontecem antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. A graça e o indulto, a seu turno, afetam exclusivamente a pretensão executória. A morte, a anistia, a abolição, crimes e a própria prescrição, elas podem atingir tanto a pretensão executória quanto a pretensão punitiva. E você poderia me perguntar, mas por que é importante que eu saiba se o momento em que elas ocorrem e o que elas afetam? Bem, isso é importantíssimo para que nós possamos entender os seus efeitos, né? Então, por exemplo, vamos falar sobre decadência, perempção, renúncia ao direito de queixa, perdão judicial, perdão do ofendido, retratação do agente, que atingem a pretensão punitiva. Veja, os crimes sobre os quais esses institutos recaírem, eles jamais poderão ser usados eles jamais serão usados para fins de provocação de reincidência, eles jamais poderão gerar reincidência. Porque se foi fulminada a pretensão punitiva, não se poderá falar em reincidência se a pessoa depois vier a praticar um outro delito. Tá ok? Agora, se os crimes são atingidos única e exclusivamente por causas extintivas de punibilidade que afetam a pretensão executória, aí eles poderão ser usados como pressupostos para a reincidência. Um exemplo é o que está sendo tão discutido agora, que é o Instituto da Graça, que é o Instituto do Indulto. A graça é um indulto individual, assim, tratada pelo artigo 188 da Lei de Execução Penal. Ela afeta única e exclusivamente a pretensão executória. Os efeitos executórios, de sorte que se aquele indivíduo posteriormente vier a praticar um delito, se esse indivíduo posteriormente vier a praticar um delito, então, vamos lá, ele praticou um crime, obteve o indulto, obteve a graça. Aí ele pratica um outro delito, depois de ter sido condenado com trânsito em julgado, é agraciado ou é indultado, e depois ele vem a praticar um outro delito, ainda não cessada cessado aquele período de depuração da reincidência. Ele é reincidente, porque elas afetam única e exclusivamente a pretensão executória, não afetam a pretensão punitiva. Então, nesse caso, essa é a razão pela qual é tão importante nós sabermos o que foi afetado.